A abertura do terceiro dia do julgamento do caso das dívidas ocultas marcadas por tentativas de impedimento de continuação de audiências públicas. Rodrigo Rocha argumenta que a audiência deve ser vedada à imprensa e ao público para que o seu constituinte, Cipriano Mutota, possa falar de questões sensíveis. Nos termos do artigo 97, número 2 do Código de Processo Penal, onde eu pedia que parte do depoimento, que irei depois, se for deferido, irei identificar, fosse prestado sem a presença do público e órgãos de comunicação social, porque a informação poderá ser de alguma forma sigilosa e que não deva de toda a maneira ser exposta no decurso do julgamento. Rocha reitera haver necessidade do antigo quadro sénior do Serviço de Informação e Segurança do Estado ser ouvido em sigilo. A magistrada do Ministério Público respondeu alegando que já havia sido acordado em relação ao código usado. Me parece que nós estamos a voltar a abordar uma questão que já foi discutida, sedimentada, e cuja decisão foi do conhecimento de todos os intervenientes que estão aqui presentes. A primeira questão prévia que foi suscitada pelo Ministério Público diz respeito quanto ao direito aplicável. E o Tribunal, ouvidas as partes, decidiu que seria aplicar o Código de Processo Penal na íntegra, foi o que eu percebi, e consta a data, na íntegra, de 1929. Dois motivos. Os dois argumentos foram invocados foi o artigo 3 e também o artigo 9. Não é? O artigo 9 do Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal de 2019, sim, está a vigorar, sim, está a vigorar, não se pode, é um fato que não se nega, é vigente, sim, está em vigor. Um debate que dominou as questões prévias. A Ordem dos Advogados, assistente do Ministério Público e Alexandre Chevale, juntos com o Ministério Público. Chevale chegou mesmo a dizer que não vai acontecer com o seu constituinte. Compreendo esta posição do colega Rodrigo Rocha, mas quero chamar a atenção para este facto. Por outro lado, concordando com o meritíssimo juiz, cada um dos arguidos tem a prerrogativa de, da mesma forma como foram expostos antes, também perante o povo moçambicano, usando já aqui linguagem um pouco política, poderem se explicar. Me parece que é uma questão de colocar as partes em igualdade de armas. Em relação, passo já a dizer isto, em relação ao meu constituinte António Carlos do Rosário, essa questão não se vai levantar e nunca se levantou. Portanto, que o povo saiba efetivamente o que aconteceu. Portanto, não parece que esta questão deva ser colocada. E o juiz da causa esteve atento ao debate levantado pelos advogados e decidiu colocar um ponto final ao reprovar a solicitação de audiências fechadas. Não limita, não dá faculdade do réu escolher nada. A Constituição não dá liberdade do réu escolher sequer se a audiência é pública ou não. Não dá. Deixa-me terminar. O que a Constituição estabelece é que tem que se ponderar os interesses, como eu estava aqui a referir anteriormente. A Constituição estabelece direitos que, no meu entender, são de igual valoração normativa. Outros advogados insistiam no direito da decisão dos seus constituintes sobre a publicidade da imagem. É verdade que já se decidiu a publicidade da audiência, e é de lei que, a partir do momento em que se faz a audiência preliminar em diante, o processo é público. Contudo, há regras específicas que orientam, que norteiam esta mesma publicidade da audiência. E no Código atual, em vigor, o Código de 2019, no seu artigo 98, que eu vou ler, tem aqui uma regra específica que já orienta esta publicidade da audiência, que é do número 1, na linha, artigo 98, número 2, a linha B.
diz o seguinte: não é autorizada, sob pena de desobediência simples. A linha B, a transmissão ou registro de imagens ou de tomada de som relativas à prática de qualquer ato processual, nomeadamente da audiência preliminar ou de julgamento, salvo se a autoridade judiciária referida na linha anterior a autorizar. Não pode, porém, ser autorizada a transmissão ou registro de imagens ou tomada de som à pessoa que a tal se opuser. Portanto, entendo que o legislador dá aqui uma possibilidade do arguido ou do outro interveniente tomar uma decisão se aceita ou não que seja tomada a sua imagem. E aí, claramente, as regras da sucessão de lei, no caso concreto, o princípio da retroatividade ou não da lei benéfica, pode nos ajudar a ver se a tomada de imagem ou não dessa pessoa o beneficia ou não. E, com isso, penso que poderia o tribunal, entendo que já decidiu essa questão, mas pode também dar a oportunidade aos arguidos e aos intervenientes tomarem uma posição se aceitam ou não que seja tomada a sua imagem. Em resposta a essa preocupação, o juiz disse ter decidido por esta via para evitar especulação numa ação que prejudicou o povo moçambicano. Ponderei que neste caso era necessário deixar que as audiências eram públicas, que as audiências sejam públicas, porque é do interesse geral. São questões deste processo que têm muitas consequências para a comunidade. E esta é que é a minha decisão, eu não vou mudar e está tomada. O debate ficou encerrado com o juiz a manter a decisão do julgamento aberta ao público.